certo, já tá ao vivo. A paz do Senhor a todos, irmãos. Muita saudade. Estamos aqui iniciando a nossa live. E antes de nós começarmos, eu gostaria de colocar uns louvores para nós estarmos adorando junto, né? Trazendo um ambiente onde a presença do Senhor ela vai começar a se manifestar. Eu tenho certeza que o Senhor está aqui conosco. E nessa noite eu tenho certeza que o Senhor há de falar e de nos visitar. Em nome de Jesus. Tem um louvor aqui que eu tenho preparado para os irmãos e gostaria de ouvir junto com os irmãos em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor nesse momento. Glorificar e exaltar o nome do Senhor. Em nome de Jesus, te adoramos, Pai, te louvamos, Senhor. Queremos estar diante da Tua presença. Eu procurei outro lugar entre as pessoas, em tantas coisas. Eu procurei em outro lugar, entre as pessoas, em tantas coisas, mas descobri Teu rio em mim e transbordei do Teu amor. em todo lugar, entre as pessoas. Bendito seja, Pai. Só na Tua presença, Pai, nós podemos, Senhor. Não tem outro lugar. Não tem, Senhor. Só em Ti. Nos ajude, Senhor Deus. Só o Senhor, Teu reino. Precisamos da Tua grandeza, da Tua graça, da Tua glória. Nos leva, Senhor Deus, porque queremos sentir a Tua presença, o Teu fluir. Dá-nos a graça, dá-nos a presença do Senhor, o amor do Senhor. Te louvo, te exalto, te adoro, meu Pai. Sinto fluir só a Tua presença, Senhor. Teu rio de vida. Oh, meu Deus. Quero me encher da Tua presença, Senhor. Quero beber da Tua fonte. Quero mergulhar no Teu rio. Em nome de Jesus, Senhor. Eu quero beber de Tuas águas. Oh, aleluia. Vem, Senhor, da Tua presença. Nós precisamos, Pai. Precisamos mergulhar em Ti. Vem, Senhor. Eu quero beber de Tuas águas. Eu quero beber de Tua fonte. Vou mergulhar no Teu rio. Vou mergulhar. Beber de Tuas águas, eu quero beber da Tua fonte. Vem, Senhor, prepara esse momento, Senhor. Prepara, Senhor Deus, esse momento onde os Seus filhos vão se alimentar da Tua palavra. Que não seja a nossa palavra, Pai, que não seja o nosso entendimento, que não seja o nosso querer, mas o Teu querer, Pai. A Tua palavra ao nosso coração, nos alertando, nos fortalecendo, nos forjando.
Oh, Senhor Deus, porque queremos te adorar. Queremos te bendizer, Senhor Deus. Queremos vencer essa batalha. Queremos, em nome de Jesus, estarmos em pé diante do Senhor. Por isso, Pai, vem sobre nós. Queremos sentir o teu fluir. Queremos sentir o teu agir, Pai. Então vem sobre nós. Em nome de Jesus, ó Deus. Te louvamos, te exaltamos e te adoramos, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. Oh, aleluia, Senhor. Eu quero beber de tuas águas. Eu quero beber. Prepara, Senhor, prepara os ouvintes, as pessoas que estão aí ouvindo conosco, Pai. Está acompanhando essa palavra, Pai. Que o teu Espírito possa alcançar essas pessoas agora, onde elas estiverem, Pai. E que a tua mão possa, Senhor Deus, fortalecer a fé de cada um, Senhor Deus. Levantando a cada um com a tua mão forte. Oh, Senhor Deus, mostrando, Pai, que o Senhor levantou para serem vencedores, para serem guerreiros, onde o teu nome tão somente vai ser louvado, Pai. Nós cremos, nós confiamos e pedimos, Pai, seja o teu cuidado, a tua presença, flui, derrama a tua presença, derrama o teu amor. Faz com que nós, Senhor Deus, estejamos agora ligados num só Espírito, Pai. Onde toda a igreja, Pai, onde todos os que estão nos acompanhando, onde toda a igreja resgate, venha se colocar, Senhor Deus, na posição, ó Papai querido, de atalaia. Onde o teu nome vai ser louvado, de atalaia na torre. Onde nós vamos, Senhor Deus, estarmos prontos para a batalha. O inimigo, Senhor Deus, não vai pegar a gente, Senhor Deus, simplesmente desapercebidos. Mas nós vamos estar bem na torre, bem no alto da torre, vigiando, Senhor Deus, por onde ele vai atacar. Porque eu tenho certeza que nós vamos vencer essa batalha. Em nome de Jesus, seja a tua presença, seja o teu cuidado, o teu amor. Vem, Senhor, vem, Espírito Santo, nos encha da tua vida, nos encha da tua presença. Nós queremos mergulhar, sim, queremos beber das tuas águas. Vem, Espírito Santo, vem nessa noite falar conosco. Vem nessa noite derramar da unção, da graça, da porção do teu amor e do teu poder. Oh, Espírito Santo de Deus, oh, sintamos a tua presença. Bendito seja, engrandecido seja, adorado seja o nome do nosso Deus. Oh, em nome de Jesus, ó Pai, eu creio na tua presença. Eu creio que o Senhor está visitando a cada irmão agora, a cada filho, cada servo seu agora, onde estiver. O Senhor vai alcançar, o Senhor vai encher, o Senhor vai mover da porção do teu Espírito Santo, e o teu nome vai ser engrandecido nessa noite. Nós cremos, Pai, esse é o momento que o Senhor tem reservado para nós, esse é o culto que o Senhor tem nos dado. Então nós vamos adorar, nós vamos buscar, independente da barreira, independente de estarmos em casa, independente de onde nós estivermos, Pai. Nós queremos mostrar ao Senhor que nós viemos ser adoradores, que nós vamos adorar, nós vamos bendizer o teu nome, acima de toda essa dificuldade, acima de toda essa paralisia que vieste sobre nós, mas nós vamos vencer, nós vamos sair triunfantes. Em nome de Jesus, ó Pai, seja conosco a tua presença, é o que nós cremos e pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amados? A paz do Senhor, que o Senhor vos abençoe, né? Estamos aí iniciando mais uma live, em nome de Jesus. Temos pedido ao Senhor todos esses dias, estamos aí junto com a Igreja Resgate. Igreja Resgate, amo vocês, estou com muita saudade, né? A gente não vê a hora de podermos estarmos juntos novamente, adorando e bendizendo o nome do Senhor. Amém? E nós temos orado, irmãos, durante esse período que nós fomos confinados, nós temos tido aí o nosso propósito de... Até a gente colocou um propósito de 30 dias, né, no mínimo, mas até quando for essa situação nós vamos estar orando, onde todos os irmãos estão aí de meia em meia hora, fechando o relógio de oração, né, e nós estamos aí num período maior, buscando ao Senhor, e o Senhor tem dado uma palavra ao nosso coração. Desde terça-feira, quando eu estava orando, o Senhor havia me dado uma palavra, colocado algo no meu coração, e aquilo ficou ardendo dentro do meu coração. Eu não tinha pensado nessa palavra, mas veio no meu espírito, e eu gostaria nessa noite de estar passando essa palavra para os irmãos. E essa palavra é muito conhecida, irmãos, uma palavra que nós já vimos muitas pregações, né, onde nós temos visto tantas coisas que se falam desta palavra, mas o Senhor tem me dado uma direção dentro dessa palavra, para que o povo de Deus venha estar aí atento
a tudo aquilo que nós estamos vivendo, que é algo aqui que muito parecido, né, dentro de uma situação onde o inferno tem se levantado contra a igreja do Senhor, contra o povo do Senhor, e eu creio que o nosso Deus, Ele há de nos abençoar, Ele há de nos direcionar, Ele há de dar a graça para nós vencermos essa batalha. Amém, amados? E eu tenho um tema que diz assim: qual a posição que o povo de Deus deve ter? Qual é a nossa função diante dessa batalha? Eu gostaria que os irmãos abrissem comigo no livro de Esther, né? Vamos falar hoje da história de Esther, né? O Senhor tem falado algo muito profundo dentro desse livro, dentro da história dessa mulher, uma passagem muito gloriosa, muito poderosa, né? E eu fui fazer algumas pesquisas, né, dentro desse livro e descobrimos algumas coisas assim maravilhosas dentro da palavra do Senhor, né? Gostaria que você abrisse comigo no livro de Esther, no verso 2, nós vamos ler o versículo 17, capítulo 2, do verso 17. Esther 2,17, diz assim: o rei amou Esther acima de todas as mulheres, e a ela obteve graça e favor à sua vista, mais do que todas as virgens, de modo que ele pôs sobre a sua cabeça a coroa real e fez a rainha no lugar de Vasti. Irmãos, essa palavra é muito conhecida, né? Nós temos o conhecimento da história do povo de Israel, o povo judeu, estava cativo. E nessa época, o povo servia aos gregos, servia a Síria, servia a outros países, ao qual eles foram levados cativos. E Mardoqueu, tio de Hadassá, que é Esther, ele cuidou dessa moça porque os seus pais haviam morrido. Então essa moça, ela vem de uma história muito sofrida, muito triste, né? Uma pessoa que vamos dizer que era para ter dado errado, uma pessoa que não era para ser nada na vida. Mas o seu tio confiou tanto na promessa e na palavra do Senhor que ele cuidou dela com tanto carinho. E Mardoqueu criou essa moça, e até o momento em que houve uma situação na cidade onde ele estava morando. O rei havia feito uma festa. E nessa festa o rei havia mandado chamar sua esposa. Sua esposa Vasti era uma rainha muito bonita, e ela não quis se apresentar diante do rei, diante dos amigos do rei, porque o rei havia bebido e ele queria mostrar tudo aquilo que ele tinha. E ela não compareceu na presença do rei. O rei, então, muito triste, o rei Assuero, muito abatido com aquela situação, envergonhado, diante dos seus convidados, ele pediu conselho aos seus conselheiros, aos seus anciões. E ele perguntou: o que eu faço com essa mulher? Quando eu a chamei, ela me desonrou. E um dos seus conselheiros disse assim: rei, para que isso não fique como vergonha para todos os homens na sua província, determine que toda mulher tem que se sujeitar ao seu homem, ao seu marido. Que toda mulher tem que servir ao seu marido. E o rei achou graça diante daquilo que foi falado. E o rei ainda disse assim: olha, tira ela, o conselheiro disse: tira ela do lugar e arruma outra no lugar dela, para que todos saibam que aquilo que o rei fala diante da lei dos medos e dos persas, tudo aquilo que é falado, que é decretado, tem que ser feito. Porque a nossa lei, que é a do Medo e do Persa, é assim. Aquilo que se fala é aquilo que tem que ser cumprido. Então, o rei tirou Vasti do reinado. E o rei ficou sem uma rainha. Então, foi diante do conselho que ele pudesse agora buscar novas virgens, mulheres virgens, meninas virgens, para que ele pudesse escolher dentre elas
uma que ficasse no lugar de Vasti, uma para reinar. E no meio dessa procura diante da sua província, encontraram Hadassá, que no caso era o seu nome judeu. Mas o seu tio Mardoqueu queria que ela escondesse, né, a sua filiação, né, o país de natureza, né, porque o povo judeu era um povo escravo e de repente ela não poderia participar dessa escolha do rei. Porém, Hadassá era muito bonita, ela era muito linda, e aquele homem que foi determinado pelo rei de procurar essas meninas ficou encantado com ela. Então a Bíblia diz que ele pegou ela e deu presentes para ela e levou ela para o harém do rei para ser cuidada. Eles tinham um tratamento de mais ou menos 1 ano se limpando no óleo, né, se limpando nos sais, se embelezando para estar na presença do rei. E após mais ou menos 10 meses, o rei resolveu chamar, que agora não era mais Hadassá, era Esther, né, chamar Esther para perto de si. Quando aquele homem viu aquela mulher, ele ficou encantado com ela. Ele ficou encantado com ela, ele amou ela. A Bíblia diz que ele amou ela de tal maneira que ele quis casar com ela. Ele fez uma festa, ele fez um casamento e ele coroou. A Bíblia fala que ele coroou e o rei amou Esther acima de todas as mulheres e ela obteve graça, favor à sua vista, mais do que todas as virgens, do que ele pôs sobre a sua cabeça. E ele pôs sobre a sua cabeça a coroa real e a fez rainha no lugar de Vasti. Interessante, irmãos, que quando eu estava meditando, porque veio essa passagem na minha mente, o Senhor dizia assim que Esther era a tipologia da igreja. Eu falei assim, mas como, Senhor, Esther era a tipologia da igreja? O Senhor dizia para mim, é assim, sabe por quê, meu filho? Porque a minha igreja, ela começou num lugar onde ninguém se importava, onde ninguém dava nada. Eu levantei o meu povo judeu para pregar a minha palavra e eles retiveram para si. Então eu tive que vir como rei, escolher um povo que agora pudesse ser a minha noiva. Porque no lugar daquela que fora desprezada, porque eu fui desprezado e deixado pelos meus. Eu vim para os meus e os meus me abandonaram. E agora eu estou levantando uma nova noiva. E essa noiva é que eu vou fazer ela reinar. É essa noiva que eu escolhi para que ela esteja do meu lado. E eu fiquei ali meditando nessa palavra e vendo que diante de tudo isso, o rei representa Deus. Esther ali estava representando a igreja do Senhor, que outrora não tinha linhagem, né, diante do rei Medo-Persa, e agora ela foi apresentada diante desse rei e ela foi achado graça aos olhos do rei. Ela foi achado graças e o rei se encantou com a sua presença. Agora o rei não se encantou, mas o rei preparou uma festa para se casar, fazer dela rainha. E nós vemos que Jesus, a Bíblia diz que Jesus não usurpou ser igual a Deus, mas ele veio para a terra para cumprir as obras do Senhor. E quando ele cumpriu as obras do Senhor, ele deixou na terra a sua noiva. E essa noiva está sendo preparada justamente para esse casamento. E quando o Senhor começou a falar comigo, eu comecei a ver a história do seu tio Mardoqueu. Mardoqueu, ele era um judeu. E nós sabemos que a história do judeu, o judeu, ele tem por lei não se dobrar diante de outros deuses, de outros ídolos ou diante de outros homens. Não se curvar. E Mardoqueu tomou essa postura e essa posição e ele não se curvou. E o interessante é que Mardoqueu, a Bíblia vai falar que ele estava sentado na escada da frente do reino, onde estava o rei. Onde estava o palácio do rei, havia uma escada e ele estava ali naquela escada, diante da porta. Mardoqueu estava entre a porta para entrar no reino e entre a saída da porta para estar junto com o povo.
E o Senhor falava comigo no meu espírito que Mardoqueu é a tipologia do Espírito Santo. É aquele que tem acesso à presença de Deus, ao reino de Deus, e é aquele que tem acesso a estar no meio do povo. É aquele que tem o acesso a entrar no reino e a continuar a caminhada na terra. E Mardoqueu estava ali diante daquela porta, na escada, fazendo a sua parte. Um certo momento, Mardoqueu, após Esther ter se casado, ele viu uma contenda, algo que estava se levantando, um motim contra o rei. E ele usou a vida de Esther para se aproximar do rei e fazer com que o rei fosse livrado da morte. E aquilo que Mardoqueu fez ficou escrito no livro. Porém, após o casamento do rei, se levantou um homem chamado Ramá. Ramá, a Bíblia vai falar que se você pegar nos versos 8 do capítulo 3, disse assim: e disse a Ramá, disse ao rei Assuero, existe um certo... Não, perdão, antes disso, Mardoqueu, no capítulo 3, se a gente for ver, quando Mardoqueu estava lá diante do rei, ele estava sentado na escada. Ramá foi levantado como o chefe dos príncipes, o maioral entre os príncipes do rei naquele lugar. E quando Mardoqueu agora estava na porta, passava Ramá, todo mundo se curvava, porém Mardoqueu não. Mardoqueu não se curvava diante desse Ramá que fora levantado. Se você pegar o capítulo 3, você vai ver, depois destas coisas, o rei Assuero promoveu Ramá, o filho de Amate, o Agadita, e o exaltou e pôs o seu assento acima de todos os príncipes que estavam com ele. O rei se engraçou com Ramá. O rei acreditou em Ramá e colocou Ramá como maioral sobre os príncipes. Agora Ramá, na posição de maioral, ele queria ser reverenciado diante do povo. E quando Ramá passava, todo o povo se dobrava e Mardoqueu não. Foram perguntar para Mardoqueu: por que é que você não se dobra diante de Ramá? Mardoqueu disse: pois eu sou judeu, eu não me prostro diante de outros deuses. Eu não me prostro diante de outro Senhor. Eu só me prostro diante do Deus Todo-Poderoso. Irmãos, está aqui uma lição para todo crente. Nós fomos levantados na terra para adorar o Deus vivo, o Deus forte, o Deus poderoso, e nós não temos que nos curvar diante destes homens, diante das situações. Nós temos que nos curvar diante do nosso Deus. O inferno está preparando as suas armadilhas, levantando pessoas para tentar fazer com que o cristão venha se dobrar. Mas eu vou dizer uma coisa para você, amado: o Senhor te levantou para você servir ao Senhor. Independente da situação que nós temos nos deparado e nos encontrado, o Senhor vai te levantar. Continue firme, não se dobre, não se venda, não deixe o diabo roubar a unção do Espírito Santo que está na tua vida, porque o Senhor há de te levantar. Mardoqueu aqui, ele foi provado. Quando disseram para ele que ele estava fazendo de forma errada, foram levar para Ramá. Olha, Ramá, Mardoqueu, todas as vezes que você passa, ele diz que ele não se curva diante de você. Ele disse que ele não vai se curvar diante de você, porque ele é judeu, e o judeu não se curva diante de outros deuses. Ei, eu quero dizer para você, irmão, que ainda que o inferno está se levantando para tentar te destruir, para tentar te abater, não se curve. O teu Deus é maior, o teu Deus é mais, e o inferno não pode contra o teu Deus. Ramá ficou feroz. Ramá ficou violento e a Bíblia diz que ele intentou então em destruir a Mardoqueu. E não só Mardoqueu, mas ele viu que ele era judeu, então criou uma ira contra o povo de Deus. Se nós formos pegar o livro de Isaías, nós vamos ver em Isaías 14, que o Senhor diz assim, vamos lá, Isaías 14, verso 12. Olha só, alguém que estava sendo
exaltado. A posição dessa pessoa. Diz assim, ó, Isaías 14:12. Como caíste do céu, na minha versão já diz o nome, ó Lúcifer, filha da manhã, tu que fostes derrubado da terra, que enfraquece as nações, porque tu tens dito em teu coração, eu assentarei em cima ao céu, eu exaltarei meu trono acima das estrelas de Deus, eu também sentarei sobre o monte da congregação nos lados do norte. Eu ascenderei acima das alturas das nuvens, eu serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, tu serás derrubado ao inferno, para o lado do abismo. Aqueles que te veem te observarão e considerarão a teu respeito, dizendo, é este homem que fez a terra temer, que sacudiu os reinos? Satanás, a Bíblia diz, irmãos, que ele foi levantado por Deus para cuidar das riquezas de Deus. Ele estava entronizado entre as grandezas de Deus. A Bíblia fala que ele era regente do coral de Deus. A Bíblia fala que ele estava entre as pedras mais preciosas de Deus. E a Bíblia vem falar também que agora ele se levantou contra tudo aquilo que Deus havia projetado. E querendo agora o lugar de Deus. Mardoqueu, olha só, irmãos, Mardoqueu adorava somente a Deus. Se nós pudermos fazer uma tipologia da história de Esther, Deus é o rei. Então Mardoqueu estava na porta do rei, adorando e servindo ao rei. O rei levanta alguém para estar do lado dele como conselheiro. Essa pessoa se levanta agora para tomar o lugar do rei, querendo ser adorado. Mardoqueu não se prostrou. Mardoqueu não aceitou aquela condição. Então Mardoqueu permaneceu na mesma posição. Irmãos, tem muita coisa aí que está se levantando parecendo ser Deus, querendo ser Deus, agindo com autoridade como se fosse Deus, mostrando poder, mostrando força como se fosse Deus, mas Deus é um só. Deus é um só, é a Ele que nós temos que adorar. Tem gente que está diante dessa situação que o mundo está encontrando e está perguntando, será que foi Deus que mandou? Irmãos, a Bíblia diz que Deus é amor. Deus jamais vai mandar uma destruição para o seu povo. E existe alguém querendo usar o nome de Deus, assentar no lugar, no trono de Deus e dizendo, olha, vocês vão pagar pelo preço do que vocês fizeram. Irmãos, nós temos um Deus que é amor, que é justo, e jamais Ele vai nos destruir. Por isso agora, irmãos, olha só, nós vamos entender pela palavra de Deus aqui em Esther, que assim como Mardoqueu não se dobrou, o que Mardoqueu fez? Mardoqueu agora ficou na posição, Ramá intentou destruir a sua vida, intentou destruir todo o povo de Deus. Ramá representa Satanás, e o que está vindo é contra o povo de Deus, é contra não só o povo de Deus, mas contra todo o povo que Deus tem como projeto de salvação. Nós estamos nos últimos dias e a palavra de Deus diz que haveria de ter uma salvação em massa, uma grande salvação, e o inferno está querendo destruir, ceifando as vidas. Irmãos, nós fomos levantados neste último tempo para mudar a história. Quem reina é o Senhor. Ramá, Satanás não vai reinar no nosso lugar, não vai reinar no lugar de Deus. Nós vamos identificar aquele que estão se levantando contra a nossa vida, aquele que está se levantando contra o reino de Deus. Agora, irmãos, nós vamos ver que Mardoqueu, além de se levantar contra o próprio Ramá e contra o próprio povo judeu, mal ele sabendo que Hadassá era da mesma linhagem de Mardoqueu. Hadassá, a Esther, era judia da mesma forma. E agora, irmãos, olha só o que Ramá inventa, o que Ramá faz para destruir o povo de Deus. Diz assim, ó, e Ramá disse ao rei Assuero, existe um certo povo espalhado e disperso no meio do povo em todas as províncias do seu reino, e as suas leis são diferentes de todos os povos. Tampouco guardam eles as leis do rei. Portanto, não é do proveito para que o rei tolere-os. Se aprove ao rei
ou seja, escrito que eles podem serem destruídos, eu pagarei 10.000 talentos de prata às mãos daqueles que tiverem o encalço do negócio para trazê-los os tesouros do rei. E o rei tirou o seu anel da sua mão e deu a Ramá, o filho de Ramate, o Agatita, o inimigo dos judeus. Olha só, o inimigo dos judeus. Ele é considerado como inimigo do povo de Deus. Ramá é considerado inimigo do povo de Deus. E o rei disse a Ramá: a prata é te dada, e o povo também, para fazeres com ele como te parece bem. Irmãos, Satanás tem entrado na presença de Deus, tem tentado pegar o pecado do homem e levado diante de Deus, pedindo carta legal para destruir. Irmão, mas nós temos que entender uma coisa. A Bíblia nos relata em um certo momento, numa parábola, que Jesus está dizendo que havia um rei que havia chamado um povo para participar da sua festa, da sua boda. E aí esse povo não quis. Então aqueles que foram chamar voltaram. E o Senhor disse: vai e chama todos, dê vestes novas a eles e tragam para que eles participem da minha festa. Porque aquele que foi chamado desprezou a minha festa. Então agora todo esse que você vai trazer vai participar da minha festa. Isso eu entendo, irmãos, que a igreja de Cristo, o povo que era escolhido não aceitou, e agora o Senhor escolheu eu e você para estarmos na presença do Senhor, para participarmos dessa festa, dessa bodas diante do Senhor. Só que junto do povo veio um que estava sem as suas vestimentas. Podemos dizer que é Ramá, que é Satanás, onde ele se apresenta diante de Deus, e aí o Senhor pergunta: de onde tu vens? Ele fala: de andar sobre a terra. E aí o Senhor viu que ele estava sem veste e ele foi tirado. Irmãos, Satanás, ele tem entrado na presença de Deus para se levantar contra a minha vida, contra a tua vida, usando o meu erro e o teu erro, o meu pecado e o teu pecado, o pecado da nação, o pecado do mundo. E nós muitas vezes agora estamos aí acuados. E agora o que nós vamos fazer? Irmãos, nós temos que ser agora igual Mardoqueu. Sabe o que Mardoqueu fez diante desse decreto? Se você continuar lendo, você vai ver que quando Mardoqueu percebeu tudo o que fora feito, Mardoqueu rasgou as suas vestes, se vestiu-se de saco e cinza e saiu para o meio da cidade e clamou com grande e amargo clamor. Mardoqueu não aceitou, ele se rasgou, ele se humilhou, ele foi para a presença de Deus. Por quê? Porque alguém está querendo a minha e a tua adoração. Esse alguém não é o Senhor. Eu quero dizer uma coisa para você, irmãos: não aceite essa situação. Entre no estado de vergonha, entre no estado de humilhação, se dobre diante do Senhor, faça o que Mardoqueu fez. Mardoqueu rasgou as suas vestes, se vestiu de saco e sentou na cinza e começou a clamar. O teu clamor foi tão grande, irmãos, que foi chegado no ouvido da rainha. A rainha estava no palácio e não sabia do que estava acontecendo. Ela foi mandar trocar as suas vestes, porque ele continuou sentado da porta. Ele não saiu da porta, da posição dele. Ainda que ele sabia que havia uma sentença, havia uma destruição para a tua vida, ele não saiu da posição, ele continuou lá. Até que algo pôde ser feito. De repente agora a rainha passa a saber o que está acontecendo. A rainha não sabia do que estava acontecendo, ela passou a saber. Olha, rainha, nós agora, por causa de Ramá, temos um decreto de destruição. Se nós não fizermos alguma coisa, Ramá já deu um decreto e já enviou por todas as províncias. Irmão, há um decreto de morte, para todo mundo. Você reparou que todos os países da terra hoje têm um decreto de morte? Satanás está fazendo a mesma coisa que fez lá nos dias em que Mardoqueu e Esther estavam. Ele agora está usando essa doença como um decreto de morte nas províncias. Eu vou matar, eu vou destruir, não vai ficar aquele que não se cuidar, que não se tratar. Quem é ele? Quem é esse mal para dizer se nós estamos certos ou estamos errados? Nós temos é que tomar nossa posição e fazermos como Mardoqueu fez. E agora Mardoqueu manda uma notícia para Esther e diz assim: Esther, você foi colocada aí, rainha. Olha, vamos dizer hoje, na linguagem do que eu havia dito, igreja, noiva,
amada, escolhida. Você não foi levantado nos dias de hoje para que, quem saiba, essa situação que está acontecendo, você não seja aquela que vai trazer o livramento para o teu povo? Igreja, o Senhor hoje conta comigo e com você. Nós estamos dentro do reino de Deus. Nós estamos dentro da presença de Deus. Somos nós quem temos o acesso à presença de Deus. E será que nós não fomos chamados para estarmos agora diante de Deus buscando a solução? Buscando a resposta que precisamos? É justamente isso que o livro vem falando comigo. Esther foi levantada como a noiva e foi coroada como rainha. Ela tinha direitos, porém, ela não podia entrar na presença do rei. Já havia 30 dias que o rei não a chamava. 30 dias. O rei nem olhava para ela. E tem um decreto que, se alguém se apresenta diante da presença do rei, sem ser convidado, e o rei não estende o cetro, não tem como você permanecer vivo, você vai ser morto. Diante da presença de Deus, irmãos, não é de qualquer jeito. Diante da presença de Deus não é de qualquer maneira. Não é na posição que nós muitas vezes estamos aí vivendo no oba-oba. Tem uma forma de estar na presença de Deus. Tem uma forma de nós sermos recebidos diante de Deus. Mardoqueu, que representa o Espírito Santo, ele estava dizendo: vamos nos humilhar. Vamos nos humilhar, vamos nos rasgar diante de Deus, vamos fazer clamores diante de Deus, que assim, quem saiba, o nosso Deus não nos ouça. Hadassá, ou Esther, agora a noiva, disse então: olha, Mardoqueu, eu vou fazer o seguinte, eu não sou recebida diante do rei, e se eu for na presença dele, ele não estender o cetro, eu vou morrer. Mas Mardoqueu, se morrer, morri. Mas uma coisa nós vamos fazer, vamos tirar 3 dias de humilhação e jejum. E diante desses 3 dias eu vou me colocar com as minhas moças para nos humilharmos, e depois desses 3 dias eu vou até o rei. Dá o que deu. Se morrer, morri. Mas quem sabe ele estende o seu cetro para nos ajudar. E Esther agora então, depois desses 3 dias, ela se apresenta na presença do rei. E o rei estava com quem? Com o próprio Hamá, esperando o retorno dos correios, onde havia levado o decreto em todas as províncias. E agora, quando Esther chega, o rei olha para Esther. Olha o que o Senhor disse: amada minha, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Igreja, o Senhor jamais vai lançar eu e você fora da presença dele. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lanço fora. Igreja do Senhor, é hora de nós nos levantarmos e entrarmos na presença do Senhor. É hora de nós irmos para a presença do Senhor. Pastor, mas a minha vida está errada, a minha situação está errada. Irmão, agora é hora de você reconhecer o teu Deus. Agora é a hora de você se posicionar. O Mardoqueu disse: quem sabe, Esther, não foi para um tempo como esse que Deus te colocou aí. E eu quero dizer para você, crente, Igreja Resgate, irmão que está nos assistindo, quem sabe não foi para um tempo como esse que o Senhor levantou você para estar nessa situação. Quem sabe não foi um dia como esse que o Senhor não te escolheu para ser um guerreiro do reino de Deus, para ser alguém que vai se levantar, para ser um instrumento na presença de Deus. Às vezes a gente fica esperando de um, esperando do outro, esperando do outro. Ei, eu e você temos que fazer a nossa parte. Eu e você temos que entrar na presença do rei, independente da situação. Agora, Hadassá, Esther, se apresenta na presença do rei. Sabe o que aconteceu, irmão? Esther não morreu, não. Olha só no 5. E sucedeu que no 3º dia, Esther vestiu as suas vestes. Igreja, é hora de vestir as vestes que o Senhor nos deu. Igreja, é hora de trocar as tuas vestes. O Senhor tem vestes novas. O Senhor tem vestes limpas para a minha vida e para a tua vida. É hora de tomarmos posse de vestes novas. O Senhor vai nos coroar. O Senhor vai fazer-nos vivermos uma vida gloriosa com vestes novas. E ela se vestiu de vestes novas e reais no átrio interno da casa do rei, diante da casa do rei. E o rei assentou-se sobre o seu trono real, da casa real, diante do portão da casa. Olha só que tremendo. E assim foi, quando o rei viu
a rainha Esther, de pé no pátio, que ele obteve favor à sua vista, o rei estendeu a Esther o cetro de ouro que estava na sua mão. Assim Esther se aproximou e tocou a extremidade do cetro. O que tu desejas, rainha Esther? Qual é a tua petição? Ser-lhe-á dado até metade do meu reino. Oh, aleluia! Eu creio, igreja, que o cetro do Senhor vai ser estendido para o teu povo. Eu tenho certeza que o Senhor vai estender o cetro. E olha que interessante, ele diz: o que tu queres, minha rainha? Se pedires até metade do meu reino, eu vou te dar. Igreja, é hora de nós sermos vistos do céu. É hora em que o Senhor vai nos ver e ele vai estender o seu cetro. E eu tenho certeza que nós vamos colocar diante dele a nossa petição. E esse mal vai cessar. Em nome de Jesus eu creio que nós vamos ver a grandeza do nosso Deus. Aleluia. Oh, alabacaia. Chegou o dia em que os filhos do Deus Altíssimo serão levantados na terra. Chegará o dia em que os filhos do Altíssimo vão entrar na presença de Deus e vão ser ouvidos. Hoje é o meu dia, é o teu dia, igreja. O Senhor hoje está estendendo o cetro para a minha vida e para a tua vida. E o rei ainda pergunta: pode pedir o que quiseres, que até metade do meu reino eu te dou. Sabe o que o Senhor está dizendo para mim e para você, igreja? Pede, pede, clama, clama, porque eu vou fazer aquilo que você tem tentado no seu coração. Oh! E Esther, irmãos, preparou uma festa, falou: eu quero que o rei vá na minha festa, porque na minha festa eu vou falar o que eu quero do rei. E ela preparou uma festa e o rei esteve junto com Ramá. Ramá havia decretado morte para Mardoqueu, havia feito uma forca de 50 metros de altura e havia preparado o dia em que Mardoqueu seria destruído na frente de todo o povo. E agora, irmãos, agora está nas mãos da igreja. O decreto está aí, mas o decreto vai ser derrubado. Ô igreja do Senhor, o decreto vai ser derrubado através da minha e da tua vida. Em nome de Jesus, todo decreto de morte declarado contra o povo vai cair por terra em nome de Jesus. Eu creio. E Esther, então, agora na sua festa, ela convidou a Ramá e convidou o rei. E agora ela disse: rei, sabe o que está acontecendo? Está vendo esse homem que você levantou? Esse tal de Ramá? Ele quer destruir o meu povo. Ele mandou matar todos os descendentes da minha família. Ele mandou matar todos os que estão ao meu lado. E agora, rei, eu sou judia. Esse decreto que ele está fazendo vai me matar também. O rei olhou para Ramá, arrancou tudo o que Ramá tinha, se retirou da presença dele. E Ramá agora passou de exaltado a humilhado. Ele perdeu tudo, saiu de lá, foi para a tua casa. O decreto, irmão, foi derrubado. Eu estou dizendo, igreja, esse decreto que o inferno se levantou contra a terra vai cair. Ele não vai ficar em pé. Esse decreto vai ser derrubado pelo poder que há na igreja. Ô igreja, você é a noiva. Você tem o poder de chegar diante do rei e derrubar o decreto. O decreto nos dias de Esther foi derrubado. E o decreto de morte que está sendo levantado nos nossos dias, ó igreja, nós vamos derrubar em nome de Jesus. Essa morte que foi estabelecida, esse coronavírus que está aí como um decreto de morte para milhares de pessoas, ele vai cair por terra. Eu creio. E eu quero dizer para você, igreja, o Senhor te levantou para um tempo como esse. E se você não se levantar, o mal vai chegar até você. E outro será levantado no teu lugar. Qual é a tua decisão? Qual é a tua postura? Qual é o teu posicionamento? Eu não quero. Eu não quero perder o meu lugar. Eu não quero que o decreto destrua a minha casa e a minha família. Por isso, eu vou me levantar. E convido você, igreja do Senhor, a se levantar. Noiva do Senhor, Esther de Deus.
o Senhor hoje te chama. Faça alguma coisa. Entre na minha presença e nós vamos derrubar esse decreto. Quantos concordam comigo? Manda um joinha aí. Você que concorda comigo. Você que entende que o Senhor te levantou, que o Senhor te escolheu para que nesse dia, um dia como hoje, num tempo como hoje, o Senhor vai te levantar e usar a minha oração para que o céu seja invadido da glória de Deus. Oh, Rabacanassai. Quero convidar você a fazer uma oração comigo. Quero convidar você a orar comigo. Eu quero chamar você para se humilhar diante de Deus, diante dessa palavra. Irmãos, tem muita coisa que poderíamos falar, mas o tempo é curto. Nós estamos tendo problema com a internet, com o Facebook, e nós queremos resumir. Mas basicamente é isso que o Senhor tem falado comigo. Nós precisamos nos humilhar diante do Senhor. E o Senhor te chama, noiva. Ô noiva de Cristo, Ele te chama. E Ele não quer que você fique dispersa. Ele não quer que você desista. Esse mal pode chegar na minha casa e na tua. E nós somos levantados como igreja do Senhor, como a noiva. Eu quero te convidar a curvar a tua cabeça. Se você estiver com a tua família, pega aí na mão da tua família e ora. Vamos orar. Vamos invocar a presença do Rei. E vamos pedir: Rei, nós precisamos que o decreto seja derrubado. Oh! O decreto de morte está no mundo, irmão, não está numa nação. O decreto de morte está no mundo. Se ele vir na violência que ele está vindo, eu tenho certeza que 1/3 da nação, 1/3 da população vai ser desfeita. Milhares de pessoas vão ser destruídas. E quem sabe a minha família e a tua não está nesse projeto de Satanás. Mas eu te convido a clamar. Clama, clama. Feche os seus olhos e vamos orar. Ora, bacanaxere, alabacá, em nome do Senhor Jesus. Pai, estamos aqui como Mardoqueu e como Esther, rasgando as nossas vestes, pedindo para que o Senhor olhe para nós. Senhor, mais uma vez Satanás se levantou. Na época de Esther ele levantou Ramá. E agora, Senhor Deus, ele levantou essa nação da China. Aquele povo, papai querido, que tão populoso, que come qualquer coisa. E usou, Senhor Deus, a deficiência desse povo para trazer um mal. Que está, Senhor, hoje eu estive olhando. São poucos os países que não têm um caso. São poucos os países que não têm uma morte. Pai, nós estamos sendo acometidos de um decreto de destruição. Mas eu quero te pedir, olha para nós, derruba esse decreto, derruba mais uma vez. Senhor, nós nos colocamos como a tua noiva, a tua escolhida. Pai, não quero passar, Senhor Deus, não quero passar e ver essa destruição chegar até nós, chegar até a população. Há uma população, Senhor Deus, embaixo de um decreto de uma destruição, embaixo de um jugo de morte. Pai, tem países com 8.000 pessoas mortas, tem países com 7.000. Pai, daqui a pouco nós aqui no Brasil chegamos a 100 e o vírus nem entrou. Olha para nós, olha para a população. Senhor, Ramá fez a mesma coisa, ele mandou decreto sobre toda a província, em tal dia ia matar todo o povo. Senhor, é como se fosse nos dias de hoje. Muda, destrói essa fúria, essa força de Satanás, e mais uma vez que envergonhado seja ele. A forca que ele tem preparado, Senhor, seja para a destruição dele. A forca que ele preparou para matar Mardoqueu, seja para a tua própria forca. Que ele não prevaleça, que ele não alcance, que ele não tenha força e poder maior do que o seu. Mas que o Senhor olhe para nós, olhe para nós, olhe para a noiva. Somos tua noiva, somos tua noiva e estamos aqui, Pai. Estamos aqui clamando, ajuda, ajuda, ajuda-nos. Pai, quantas pessoas que estão nos assistindo e quantas que não, Pai, estão apavoradas, com medo, sofrendo
Estenda as suas mãos agora. Alcance o coração dessas vidas agora. Essas pessoas de idade, Papai querido, pessoas com mais de 60 anos que está aí, Papai querido, com medo. Senhor Deus, seja o nosso protetor. E te pedimos que nesses últimos dias nós venhamos ver, Pai, uma vacina, se for possível. Senhor, uma solução. Eu não sei de que maneira, como o Senhor fará, mas que possa vir, Senhor Deus, em nome de Jesus, uma solução para destruir esse mal, para disseminar o mal que se levantou. Em tudo o teu nome possa ser louvado. Te adoramos, te louvamos, te glorificamos, te exaltamos e te pedimos a tua bênção. Nos abençoa como povo de Deus, como noiva de Cristo, e o nome do Senhor venha a ser louvado em nome de Jesus. E toda a nação cristã, toda a igreja Resgate, diz comigo em nome de Jesus, amém. Em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, amados? Essa é a palavra que Deus tem dado ao nosso coração. Essa é a palavra que o Senhor tem nos fortalecido. Eu tenho me rasgado diante de Deus todos os dias. E não concordo, não aceito. E o que depender de mim, estar na presença de Deus para lutar pelo povo de Deus, eu vou lutar. E não só pelo povo de Deus que já está na presença de Deus, mas pelo povo de Deus que há de vir. Porque essas pessoas que estão no mundo, elas virão. Eu tenho certeza que elas virão e verão a glória do nosso Deus. Em nome de Jesus, não aceite, igreja, não concorde. Faça como Esther, faça como Mardoqueu. Derrube o decreto e o nome do Senhor vai ser louvado. Agradeço a todos que estão participando. Que Deus abençoe a todos. O pastor é meio ceguinho, não consegue enxergar as pessoas que estão participando. Mas eu sei que tem bastante pessoas. Que o Senhor possa vos abençoar. Que o Senhor possa cuidar da sua vida. Que o Senhor possa cuidar do seu lar. E levar você a viver as promessas do nosso Deus. Em nome de Jesus, fiquem na paz do Senhor Jesus. E que o Senhor vos abençoe. Shalom. Em nome de Jesus.